Bem, essa é mais uma atividade dos desenhos astrais, né? Aqui eu estou fazendo um trabalho com uma caneta permanente, que ela te dá os traços. Aliás, com a caneta que eu estou fazendo aqui, ela dá os traços mais íntegros. Então a pessoa consegue observar bem mais como é o traço, porque ele se dá numa forma de macro. Assim é possível analisar bem o desenho nas minúcias aqui tanto do traçamento quanto de como como ele responde na superfície. Então essa é uma forma que eu achei, que eu acredito ser uma das melhores maneiras ali de mostrar o desenho, é com o canetão, né? Que nada mais é que uma caneta permanente. Aqui, com os traçamentos, eles são da mesma forma. Então, com ele é possível essa análise aqui do trabalho. Ela responde muito bem. Sem contar que o canetão ele te possibilita um desenho mais vistoso. Os traços dele é possível fazer de uma forma mais suave. Não que não seja com uma caneta ou com pincel, mas o canetão, a resposta do canetão eu gosto mais, eu acho mais vistosa. Dessa forma a gente consegue ter um trabalho com os resultados mais vistos. E ele é muito simples, a maneira de fazer o desenho para se obter o resultado ali é a mesma. É só colocar a caneta e deixar a caneta livre. A caneta simplesmente vai responder àquela força, aquele movimento universal. Quem já acompanha os trabalhos aqui sabe que é muito simples. É um trabalho feito de forma natural. Ele dá esse, digamos assim, esse nome, ele acaba dando à pessoa uma interpretação de que a psicografia é algo que somente um médium pode fazer, que somente uma pessoa ali que tem uma capacidade mediúnica vai conseguir elaborar os desenhos, mas na verdade não. Na verdade, qualquer pessoa consegue fazer. Os desenhos já vêm fazendo isso, já estou desde 2016 fazendo esses trabalhos, e sempre o resultado, quando ele é apresentado para alguém, quando ele é ensinado, né, quando a pessoa se mostra disposta a aprender, a pessoa sempre tem sucesso, indiferente se ela vai continuar fazendo ou não, mas no primeiro momento ali ela vai conseguir fazer um desenho de forma simples, porque é só uma percepção de energia, uma percepção de força. Todos nós temos essa capacidade e isso é interessante, a gente se adaptar a ela e fazer as produções dos desenhos a partir dessa energia que é captada de uma forma simples, que é só pegar o objeto escrito ali, caneta, ou pincel, ou carvão,
né? Qualquer coisa ali tu vai conseguir, qualquer objeto de escrita ou qualquer instrumento de escrita, tu vai conseguir ter a resposta dele. Porque é simplesmente tu deixar a caneta livre, né? A caneta sempre fica livre na mão. E quando ela é posta em algum lugar, essa energia vai se dissipar, formando a arte. Claro, eu já tenho uma desenvoltura maior por já entender o processo, então o processo fica mais livre. Por isso a prática aqui ela é muito importante. Não que tu vá fazer desenhos mais elaborados, fazer desenhos mais com maior força de força artística, mas tu vai ficar mais apto a entender o processo de traçamento, que é o mais importante, porque aqui não é algo que dependa exclusivamente de uma capacidade artística. Isso aqui depende exclusivamente da tua percepção em relação a essa força, essa energia. Então, se eu deixo aqui a caneta livre, aqui eu estou fazendo de forma mais pausada. Ela vai simplesmente percorrer o espaço que a qual essa força está agindo, e assim ela vai preenchendo os espaços aqui. Então, dessa maneira que a pessoa vai criando habilidades. E daí, com o tempo, e claro, a gente vai percorrendo de forma mais simples, né, os traçamentos. Mas a princípio é isso. A princípio é colocar a caneta aqui e deixar a caneta livre. E daí tem pessoas que perguntam, mas como é que eu sei onde a caneta vai ficar, onde a caneta vai se posicionar, como é que eu sei que a força está ali? Bem, eu uso uma técnica, né? Para isso, eu deixo a caneta, eu levanto a caneta sempre quando o traço ele vai chegar até um ponto e vai parar. Eu dei o traço aqui, ele vai parar, ó. Se eu deixar aqui, a caneta é perigoso. Se eu estiver usando uma caneta com ponta úmida, ela vai borrar o desenho, ainda mais se for uma folha de papel. Então, o que eu faço? Eu sempre retiro a caneta do papel e vou colocando de novo. Quando eu vou colocando, ela já vai para o ponto correto, ó. Então, assim, eu só libero ela e ela vai dar o traço. E pode ver aqui, existe uma descontinuidade aqui no desenho. Há aqui uma disparidade aqui nesse traçamento. Então, eu sei que aqui existe uma energia. Eu vou colocar aqui ela e ela novamente vai me dar o traço. Então, eu vou chegar e vou saber que aqui tem um ponto. Então, eu vou no outro lado aqui, coloco de novo. E assim ela vai percorrendo o espaço. E assim ela vai compondo os desenhos. É claro que aqui, depois a gente vendo isso em time-lapse aqui, com a imagem acelerada, o desenho fica bem mais atrativo. Mas quem está acompanhando na íntegra pode observar que ele não é tão rápido assim de fazer. Precisa de tudo um cuidado aqui para ele para te não errar, né? Porque por mais que eu esteja fazendo isso, parece que é algo simples, mas tu tem que ficar atento, a pessoa tem que ficar atenta aqui
para que não decorra ali num traçamento errado. Então, há de se ter cuidado. Uma das características do desenho é ter atenção. Por isso ele desenvolve também o processo cognitivo, porque a pessoa que está desenvolvendo o desenho aqui, ela sempre vai observar qual ponto que é mais interessante para ela no desenho. Isso é uma característica da pessoa que está fazendo. Porque ela vai, né, o desenho ela vai formar algo, e esse algo aqui que vai dar para a pessoa um diálogo. Porque ele vai formar alguma coisa que represente formas naturais, né, formas fantásticas ali, como alguns desenhos ali, eles trabalham com o onírico. O onírico, o que é? É aquela leitura dos sonhos. Os sonhos é um processo onírico. Ele forma imagens. Essas imagens não são imagens que correspondem a algo natural. Às vezes elas têm um comportamento que representa símbolos, sinais, formas ali que não são entendidas num primeiro momento. Elas precisam de uma interpretação, tanto da pessoa que está fazendo quanto ao observador. E o desenho astral, ele tem disso. Ele tem essa característica de formar desenhos que remetem a uma interpretação. Isso é muito comum no desenho. Então, ele vai formando essas características ali de sinais, de símbolos. Então, esses são os desenhos. E daí a pessoa pensa, como é que eu vou parar, então, de fazer o desenho, né? Bom, o desenho, chega um momento ali que ele se esgota, né? Tanto da energia que a pessoa tá fazendo, quanto a composição dele. Tu já nota que ele já está preenchido. Então, a gente para com o desenho aqui e vai para um outro desenho. Ao menos que a pessoa quiser fazer ali, quiser testar novos pontos de energia, que daí ele vai fazer um desenho bem mais complexo, bem mais formado. Isso é bem interessante para a pessoa que está começando ali, que tem interesse na arte. Ela sempre vai querer que o desenho fique o melhor possível. E o melhor possível é a pessoa se dedicar ali a ter essa calma ali, essa paciência no processo, para conseguir formar um desenho, o melhor desenho possível. Ele vai fechando alguns cantos aqui, mas como esse é um desenho aqui que eu só estou fazendo para mostrar o processo com a caneta e abrir uma exposição aqui do que é, né, o desenho. Então na verdade, ele já está com a sua composição aqui já quase finalizada. Mas onde eu botar aqui, ele já vai formar novos traçamentos aqui, formar uma nova arte. Essa é a parte legal. O desenho, ele não é uma terapia, né? O desenho astral, mas ele é terapêutico aqui, porque a pessoa vai fazendo e vai se familiarizando aqui com uma energia sutil, com uma energia orgânica que está presente nela, que nada mais é do que uma extensão do nosso corpo. Essa energia está sempre disponível. Então isso faz com que o desenho ele seja muito... ele te dê uma melhor capacidade de concentração, de análise
aqui, que é esse processo cognitivo, que é tu observar algo ao qual tu está executando, algo que tu está observando na prática com o trabalho, e tu criar novas percepções ou novas inteligências a respeito daquele trabalho, daquela execução, daquela tarefa. Então o desenho ele tem disso, de tu fazer ele e ele além de te capacitar a fazer outros desenhos, ele vai também te dar essas novas nuances ali de percepção do que é essa força, do que é essa energia, porque, né, é uma caneta movendo sozinha, é um processo ali que ele é automático, a pessoa só observa e deixa a caneta livre. Então, isso já é algo que intenta ali, para quem é artista ou para quem é curioso quanto às capacidades do nosso corpo, da nossa inteligência, da nossa psique, isso acaba levando a pessoa para um outro nível, tanto de ação, porque o desenho é uma prática, e tanto no nível de psique, porque ele vai te dar uma outra ideia do que é a nossa psique. Porque a psique ela não está presa só no cérebro ali, na mente. A nossa psique ela percorre todo o nosso organismo, porque ela é o campo mais sutil do nosso corpo, é o órgão mais sutil. Se for um órgão, a mente, né, depende o que a gente tem de entendimento sobre órgão ali, ou sobre a mente, a psique. A gente vai falar que a psique não é mente, mas enfim, né, que a mente é a alma, que a alma é a mente, mas isso são entendimentos de cada um, né? Um processo é um que cada um tem que resolver, mas é entendido aqui pelos desenhos que a gente tem uma capacidade, isso de forma prática, pelo entendimento do que se faz aqui, que o cérebro da gente, a mente da gente, ele vai muito além da parte ali física da cabeça. Ele também passa para outros campos, que é o campo aqui físico, porque aqui a gente nada mais está fazendo do que um exercício de mente. Então, os desenhos astrais eles servem para isso, eles servem para a gente adestrar essa energia, essa força, e com ela conseguir praticar as expressões, a comunicação. Isso que a gente está vendo aqui é uma comunicação. E é isso. Esse está pronto.